Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Tô acabando de colocar as coisas no lugar. Hoje eu não consegui colocar a tela do 247 funcionando porque o relâmpago queimou a placa de rede e eu tenho que dar manutenção nisso, então o computador não está comunicando com o outro. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações, queria pedir para vocês, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Correria total aqui, eu corri na cozinha agora e fui buscar um refrigerante para eu ir bebendo aqui durante a transmissão. E todas as vezes que eu vou na cozinha, eu encontro, obviamente, minha sogra. Ela praticamente mora na cozinha. É muito interessante a experiência que eu estou tendo com a minha sogra, porque essa experiência com a minha sogra me mostra muito bem o que é a cabeça das pessoas que não têm noção de que as coisas podem ser manipuladas na internet. A minha sogra teve uma época, a gente estava na Inglaterra, que ela entrou em contato com a gente revoltada, falando que ela estava muito decepcionada com a Dilma. E ela é dilmista, ela é lulista, mas ela estava muito decepcionada com a Dilma e que estava falando que a queda da Dilma, que na época que a Dilma estava sendo perseguida, a queda da Dilma era merecida. Aí a Jennifer e eu ficamos um pouco impressionados, que nós pensamos, o que é que saiu a respeito da Dilma que faria ela mudar assim de ideia? Era um meme. Naquele meme estava a Dilma e estava uma frase desrespeitando Deus. Hoje a minha sogra agora me conta, na hora que eu fui correndo lá buscar um bebível, ela me conta, você viu o tamanho da fila de pessoas para pedir emprego de motorista para a família Bolsonaro? É um meme que o pessoal fez a respeito da quantidade muito grande de pessoas que estavam procurando emprego, né? Parece que tinham 5 vagas de emprego, eles fizeram uma montagem para zoar o caso Bolsonaro e colocaram aquela fila de pessoas procurando emprego para como se estivessem procurando emprego de motorista na família Bolsonaro. Lógico, é um meme muito legal, muito engraçado, mas digamos que essa experiência com a minha sogra, ela me traz uma informação muito importante. Nós temos o costume de ver um meme, rir do meme, entender que é um meme, entender que é uma brincadeira, e a partir dali a gente começa a rir. Obviamente ninguém vai levar a sério aquela imagem lá de centenas de pessoas numa fila para pedir emprego, como sendo centenas de pessoas procurando emprego com a família Bolsonaro. Errado. As pessoas levam os memes a sério. Isso porque nós temos normalmente uma tendência de avaliarmos o próximo com a nossa capacidade cognitiva, com a nossa capacidade não só cognitiva, mas nossa experiência de mundo, a nossa capacidade de perceber o mundo. Mas não é assim que funciona. A minha sogra, que é eleitora, ela acredita em memes. O que isso significa? Isso significa que aqueles políticos, aqueles grupos que tiverem o maior poder de contratação de produtores de memes têm automaticamente a maior capacidade de influência sobre os eleitores. A gente pode considerar a mamadeira erótica um meme. A gente pode considerar o kit gay um meme. Eu mostrei aqui alguns gráficos que estavam rodando no WhatsApp antes das eleições e a lista de propostas do Bolsonaro. Obviamente isso não é da campanha oficial, porque a lista de propostas era uma palhaçada, tipo acabar com a IPVA, acabar com pedágio, ou seja, acabar com tudo enquanto é despesa. É mais ou menos assim, olha, lista de propostas do Bolsonaro. A partir de hoje você, cidadão brasileiro, só terá ganhos. Você não terá despesa com mais nada. Acabar com a conta de luz, acabar com a conta de água, acabar com despesas com impostos sobre veículos, impostos sobre tudo, enfim. É mais ou menos a promessa religiosa de viver no paraíso, né? Diferente de qual religião, as religiões, em grande maioria, prometem a ideia de que a pessoa vai viver no paraíso. A campanha do Bolsonaro prometeu isso em vida na Terra.
E é por isso que o Bolsonaro ganhou, né, gente? É uma turma que votou por causa do kit gay, outra turma que votou por causa da mamadeira erótica, e uma grande parte do seu eleitorado votou porque absolutamente tudo a campanha do Bolsonaro propôs, só que não de forma direta. Isso porque o Bolsonaro não chegou em momento nenhum na internet para falar que ele acabaria com o IPVA. Mas o meu primo, que é uma pessoa que, entre aspas, seria muito mais consciente de políticas do que a minha sogra, que acreditou que aquela fila de pessoas eram pessoas se inscrevendo para trabalhar com a família Bolsonaro, como motoristas, o meu primo tem uma oficina mecânica, cara inteligente, ele acreditou naquilo e compartilhou. Ele compartilhou mesmo que Bolsonaro trabalharia para acabar com pedágio, trabalharia para acabar com IPVA. Por incrível que pareça, as pessoas compartilharam. E no momento que essas pessoas compartilharam isso virou promessa política. Porque muita gente votou no Bolsonaro porque ele vai acabar com o IPVA. Ele não vai acabar com o IPVA. Mas muita gente votou porque leu aquilo lá que ele acabaria com o IPVA. E assim por diante. O que é uma lição importante que nós temos que ter dessa situação? A primeira delas é que uma idiotice, por mais idiota que seja, deve ser respeitada. O Ferdinand de Saussure, francês, pai da linguística, ele trouxe uma frase que é muito interessante sobre o aspecto acadêmico. Ele disse que uma frase, por mais absurda uma tese, por mais absurda que possa parecer, ela continua sendo uma tese e deve ser respeitada como tal. Quando a gente percebe que o Brasil elegeu um presidente por causa de um kit gay e de uma mamadeira erótica, a gente percebe como nós fomos inocentes para menosprezar o poder das coisas mais simples. E como que a gente tem a tendência, né, de observar o mundo com os nossos próprios olhos. A gente pensa, eu jamais seria enganado por isso, então eu concluo que ninguém seria enganado por isso. Eu garanto para vocês, se a gente tiver que fazer uma escala das pessoas mais ricas do Brasil, se a gente pegar o topo 1% mais rico do Brasil, eu garanto para vocês que nenhum de nós vai chegar lá um dia. Mas uma coisa eu garanto para vocês, se a gente fizer a escala de capacidade cognitiva e de nível intelectual, provavelmente a gente esteja entre os mais inteligentes do Brasil, talvez no topo 1%. Qual que é a onda de não saber utilizar a inteligência? Nós somos capazes de perceber que o Bolsonaro está enganando, nós somos capazes de perceber que as pessoas estão jogando, só que nós temos uma falha na nossa capacidade intelectual, que é perceber que os outros precisam de uma explicação muito mais simples, exatamente porque eles são facilmente enganáveis. E o ser humano, quanto mais ignorante, quanto mais humilde intelectualmente é um ser humano, mais fácil é de fanatizar e mais difícil é tirar do fanatismo. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos. Eu gostaria de lembrar vocês que essa transmissão está acontecendo exclusivamente no YouTube e por isso eu preciso que vocês compartilhem no Facebook. E eu vi uma coisa hoje que eu fiquei feliz, e inclusive eu autorizo as pessoas que quiserem fazer isso. Eu percebi que a Benedita, ela retransmitiu o vídeo dessa live, e não sei se ela retransmitiu em tempo real, ou seja, a falta de capacidade técnica que eu estou tendo hoje, ela acabou suprindo. Ela usou o canal dela para retransmitir e foi muito legal. Então, quem quiser fazer isso, não se preocupe. Se você quiser retransmitir na sua página, na sua cidade, no seu canal, né? Eu lembro que há um tempo atrás, algumas pessoas falavam comigo assim, Leonardo, olha, nós estamos retransmitindo a sua live na TV local aqui da cidade. Tem problema? Não, não tem problema. Pode retransmitir tranquilamente. Eu achei legal que hoje eu descobri que a Benedita tinha retransmitido e eu fiquei muito feliz com isso. Fui lá, dei um coraçãozinho. Eu não tinha visto antes porque eu vejo pouco o Facebook. Deixa eu trazer aqui os primeiros comentários da noite, como é de costume. A Cláudia Cristina Petista, será que a diplomação acontece amanhã?
E a Cláudia Cristina Petista também fala, pessoal, olha que interessante, isso eu achei muito interessante, vamos compartilhar mais no LinkedIn. Lá há muitos formadores de opinião e são mais de 22 milhões de pessoas só no Brasil. Cada vídeo que compartilho tem mais de 400 visualizações. O único perigo é que as pessoas, às vezes, do LinkedIn vão criar um pouco de aversão ao assunto política, porque eles tentam manter uma certa imparcialidade, um certo profissionalismo dentro do LinkedIn, apesar de que eu já vi muitos vídeos políticos no LinkedIn. O Clicério de Almeida fala, venha participar do grupo WhatsApp Clube do Estopa Oficial. Ele deixa o número dele aqui, 85-99603-7020. E uma coisa que aconteceu, deixa mais um número também, de outro administrador, 85-8959-7852. Uma coisa que aconteceu que a pessoa falou comigo assim, Leonardo, eu adicionei esse número e eu percebi que não era você. Não, gente, o Clube do Estopa, ele é uma idealização e uma fantástica ideia de um grupo de administradores que criou esse grupo aí e está fazendo a coisa acontecer. Isso não é administrado por mim. Todo mundo é convidado, eles estão fazendo várias coisas legais acontecerem, estão divulgando o canal, estão, digamos que expulsando o imbecil do canal, que eu nem falo mais o bolsominion, que tem muito bolsominion arrependido que está se juntando a nós, eles estão expulsando os imbecis do canal. E, enfim, ele está fazendo um excelente trabalho, de uma resistente pede likes. Bruno Pereira, manda um abraço para minha avó, Léo. O nome dela é Hilda, petista roxa, 87 anos, adora seus vídeos, abração para Hilda. Léo, quando você vem ao Rio? Angélica França. Olha, Angélica, eu viajo muito pouco, mas não sei, talvez, me parece que eu vou em São Paulo essa semana, não sei ainda. Mas eu viajo muito, eu vou falar sinceramente, eu saio de casa muito pouco. Essa semana toda eu não pisei para fora do portão de casa, que eu me lembro. Não, eu fui uma vez na Santa Efigênia, isso mesmo, eu fui uma vez sair para ir no médico uma vez só e não pisei mais para fora de casa. Não sei se eu vou, talvez nesse próximo ano aí, alguns eventos, alguma coisa interessante assim, eu participe mais. Fernanda Silva, eu vou rir da primeira dama, hora que passa em Brasília em janeiro, vou lembrar da época da música dos anos 80. Oi, me dá um dinheiro aí. Interessante. Pessoal, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Maria Margarida Lula G. Moser. Temos que ir para a rua ficar rindo de bolsominions lesados. Vão arrumar. Não vai arrumar nosso país. Temos que ir para a rua. Ficar rindo de bolsominions levados não vai arrumar nosso país. Amanhã é muito importante, tá, gente? Olha, temos aí uma conjuntura muito interessante para o evento de amanhã. Isso porque são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Essa desmoralização da família Bolsonaro e, ao mesmo tempo, a gente tem também essa questão aí da possibilidade do Lula sair da cadeia. Agora, a probabilidade dele sair da cadeia começa a se tornar mais consolidada, porque, olha, os extremamente moralistas estão, digamos que, desmoralizados, né? Então, os bolsominions estão escondidos com vergonha do mito deles. Tá legal, gente. Eu fico procurando hoje nas timelines dos eleitores do Bolsonaro, ferrenhos, tipo assim, estão postando coisas completamente diferentes. Eu só tô esperando, com toda a sinceridade, a única coisa que eu tô esperando é aquele momento que eles vão escrever assim, política é tudo igual. Esse é o momento da derradeira, né? Tipo assim, vocês lembram do Aécio, né? Dos eleitores do Aécio que acabaram com esse papo. Político é tudo igual. Deixa eu só desligar a luz de serviço, deixar só a iluminação oficial, que na correria eu esqueci. Isso. Venha participar do grupo WhatsApp. Gambá Cheiroso, 2019 vai ser ano de emoções. Espero que MST e militantes de esquerda façam igual aos coletes amarelos, com a pipoca e confortavelmente deitado e assistir essa bagaça toda. Gambá cheiroso. Não, eu não gostaria de ver o Brasil no mar de sangue, não. Eu acho que através da orientação a gente conseguiria livrar muito mais o Brasil dessa situação que está rolando, tá, gente? Eu não acho interessante isso, não.
O Lorena Campos está pedindo aqui para lembrar o caso. Yara Antunes está falando aqui, o Atuti falou que essa semana Léo Stoppa vem em São Paulo. Ele falou, muito obrigado aqui, Bert Ari, Bolsonaro foi eleito com fake news, sua bancada foi eleita pelo mundo virtual, seus ministros sem experiência e o mito é virtual. Só que os problemas brasileiros são reais. O Brasil não pode ser administrado por mensagens de WhatsApp e Twitter. Vai amarelar Bolsonaro. Olha, realmente uma coisa que a Bertiari fala é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação que agora o Bolsonaro ele simplesmente se esconde, ele está muito confortável. Enquanto ele tem apoio da massa de manobra dele que aceita essa ideia dele ficar se escondendo, tá muito confortável para ele, porque olha, ele fez isso durante os debates, ele se escondia, escondido ele ficou durante os debates e deu certo. Agora, o Sérgio Moro vira as costas e não responde. O ministro da Casa Civil, o Onyx, simplesmente fala que e o PT e não responde. O Bolsonaro traz desculpas esfarrapadas que não respondem. Tá tranquilo, sabe? Porque o eleitor do Bolsonaro agora, ele tá passando vergonha. Ou seja, o eleitor do Bolsonaro já não tem mais aquela coragem que tinha antes de defender o Bolsonaro. Mas o eleitor do Bolsonaro, em contrapartida, ele ainda não se manifesta contra o Bolsonaro. Ou seja, ele não virou o eleitor do Aécio ainda que se levantou e xingou o Aécio. Então, o Bolsonaro está escondidinho, tranquilo. André Henrique Silva Lima. Léo, gosto muito do seu trabalho, principalmente quando você fala. Eu falo com toda a sinceridade. Você é um cara que acredita no que está falando e muitas vezes a verdade dói. Continue assim. Muito obrigado, André Henrique Silva Lima. Realmente... Às vezes é doído até falar, sabe, André? Porque às vezes eu sempre falo aquela questão, olha, desde o início eu sempre fui a favor de determinadas ideologias. E não existe a possibilidade de você emplacar uma ideologia sem ter um político que defenda essa ideologia. Então, muitas vezes, pelo fato de eu não defender, de eu não focar num político, de eu sempre defender um grupo de pessoas que compatibilizam com a minha ideologia, eu acabo decepcionando as pessoas que não conseguem compreender isso. Muitas vezes, quando eu falo, olha, a gente precisa lutar por Lula livre, lógico, mas a gente não precisa necessariamente imaginar que o Lula é o único que defenderia nossas ideologias. A gente precisa crescer as ideologias para incentivar mais políticos virem para defender essa ideologia. As pessoas costumam não compreender. Surgem nos grupos de WhatsApp conspirações falando o Leonardo Stoppa agora é Ciro Gomes. Não, Leonardo Stoppa, assim, só não falaram que eu sou cabo da Daciolo ainda, porque eu nunca falei mal do Daciolo, eu acho o Daciolo muito legal, mas o Daciolo ele deveria ter vindo para o campo progressista e não ficar com essa conversa lá de destruir PT, essas coisas não são inteligentes. Mas eu gosto muito dos políticos que são sinceros e não aproveitadores. É muito difícil imaginar um político sincero, porque é até difícil imaginar um ser humano sincero, mas eu gosto muito daqueles políticos que você vê que eles estão falando aquilo que acreditam. Então eu, particularmente, eu gosto muito de falar a verdade, porque sabe o que é o interessante, André Henrique da Silva? Eu vou te falar uma coisa, você não precisa falar mentira, principalmente quando o mundo inteiro é seu público. Se você falar a verdade, você vai conseguir ser você mesmo, e mais, você vai conseguir as pessoas que te admiram por aquilo que você é e não pelo personagem que você faz. A grande vantagem de falar a verdade é que você vai ser sempre coerente. Então, quando eu te falo com toda a sinceridade, é porque realmente eu busco aquilo que eu penso para depois eu não ter que pensar o que eu falei antes, como que eu vou fazer para ser coerente. As pessoas tinham que fazer personagens e hoje não precisa, com toda a sinceridade. Se você quiser montar um canal do YouTube, basta você falar aquilo que você sente de forma sincera. Olha, tem várias pessoas, seria inacreditável imaginar que youtubers cresceriam com discurso de ódio. Você pensava, não, o discurso de ódio não vende. Então o que as pessoas pensavam? Não, eu não posso fazer isso. Eram pessoas que na verdade eram puro ódio, tentavam vender um discurso diferente. Hoje não, hoje você pode ser você e foi por isso que eu achei interessante. Olha, eu não preciso fazer um personagem, não preciso fazer nada, eu posso ser eu. Outro dia eu coloquei aqui uma imagem que eu estava carregando areia, né? Coloquei no celular aqui para as pessoas verem que, tipo assim, eu sou eu e pronto. E eu gosto de falar com toda a sinceridade, doa quem doer.
É exatamente isso. Muito obrigado, André, pela mensagem. Wilton Santos, Bernier Sander, Jeremy Corbyn e Melecon estão sempre postando comentários nas redes sociais e participando em atos de seus partidos, que sempre lotam. O Haddad não deveria fazer o mesmo? A galera do PT não aprendeu mesmo, Wilton Santos, que hoje... sabe um erro? Eu vou te falar com toda sinceridade. Existe um erro na comunicação da esquerda hoje. A esquerda ainda está vivendo aquela ilusão de pensar que você só consegue estruturar se você procurar grandes líderes. A turma, não é Bolsonaro, a turma do Bolsonaro ganhou sem procurar grandes líderes. Enquanto as autoridades do Brasil estavam fazendo campanha contra o Bolsonaro, ele estava fechando com o povo. Tudo bem, fechou com os líderes evangélicos, mas aí o PT ainda vive aquela coisa, não, fechar com um grande artista, um grande líder. Olha, é incrível como o Bolsonaro deixou de valorizar as estrelas, né? O PT tem muito isso, tem que valorizar as estrelas. Isso é uma falha que eu acho que o PT tem. O PT, ele faz assim, agora tá na pagação de pau pro Mano Brown, né? Vai lá, acha uma estrela, uma pessoa conhecida, faz todo aquele trabalho em cima daquela pessoa, é apagação de pau mesmo, e ele vai esquecendo as pessoas comuns. Isso não é estratégico. O Bolsonaro, ele foi muito estratégico nesse ponto, que o Bolsonaro soube valorizar desde o pequenininho até a estrela que estava do lado dele. Por isso ele conseguiu transformar pequenos em estrelas e conseguiu realmente fazer uma grande estrutura de comunicação. Se o Bolsonaro não fosse um político como outro qualquer, se o Bolsonaro fosse realmente aquele político livre da corrupção, se o Bolsonaro não fosse simplesmente um personagem que é contra a corrupção, se ele realmente fosse contra a corrupção, eu vou te falar com toda sinceridade, o Bolsonaro se tornaria rei. Porque ele conseguiu consolidar uma ideia na cabeça dos brasileiros e agora essa ideia começa a desmoronar. Mas se essa ideia fosse verdade, com toda essa estrutura de comunicação que ele criou, que ele acabou fazendo pessoas amá-lo por isso, ele se tornaria rei. Só vai desabar porque aos poucos os podres vão aparecendo. E olha, tem muita coisa, gente. É muita coisa. Os políticos brasileiros estão sendo espionados há muito tempo. A prova disso foi aquela gravação que vazou a respeito da ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, está sendo gravada pelos Estados Unidos. Essa galera tem gravação, não é só da Dilma. Vocês acham mesmo que quem tem estrutura técnica para gravar um líder vai gravar só aquele líder? Olha, eu não duvido que os vereadores de cidades pequenas estão sendo gravados. Eu não duvido de nada disso, porque, sinceramente, é só gravar e usar quando precisa. Você não precisa colocar uma pessoa para ficar lá o tempo todo escutando o que os políticos estão falando. É muito fácil. Olha, é gente importante? Vamos pôr para gravar. Põe para gravar tudo. Para a empresa de tecnologia, olha, eu vou falar com vocês uma coisa, gente. Servidores de telefonia são facilmente operáveis. Eu montei um servidor VoIP uma vez com um programa que chama Asterix. Quem aí tiver curiosidade. Para vocês terem uma ideia, na hora que você cria um ramal, ou seja, você criou um número telefônico, tem a opção lá, gravar chamada. As empresas brasileiras de telefonia são privatizadas. Elas podem estar gravando chamada de todo mundo. Na hora que aquela pessoa se torna uma autoridade, pega aquelas gravações e começa a utilizar como chantagem contra aquela pessoa. O que eles vão perder com isso? Vocês estão querendo dizer para mim que para controlar um país do tamanho do Brasil não vale a pena investir em alguns discos rígidos de computador para gravar conversas? Você grava a conversa, indexa aquela conversa ao CPF da pessoa, aquela pessoa tornou-se importante, você vai e coloca uma pessoa para escutar toda a conversa e achar a coisa errada. É só na hora que a pessoa tornar-se importante que isso vai acontecer. Agora é a hora do Bolsonaro, que provavelmente está sendo gravado aí desde que as empresas de telefonia foram privatizadas no Brasil. Agora é a hora do Bolsonaro penar, porque tudo que ele fez de errado, os caras vão procurar. De alguma forma, o COAF encontrou essa ligação entre Bolsonaro e o motorista dele, tudo isso foi encontrado de alguma forma. Não foi uma investigação simples, esses caras têm acesso a informações privilegiadas, vão cair na real. O grande inimigo está lá fora, eu falo isso há 3 anos. Se as pessoas tivessem percebido isso, talvez a gente teria derrubado o grande inimigo. Patrícia S., Léo, Olavo de Carvalho, Nando Moura e outros manipuladores da ala Bolsonaro
uniram-se para atacar os canais inteligentes agora. Medo? Não. Todo momento em que os canais de esquerda são atacados por esses comunicadores de direita, os canais de esquerda crescem. Eles nunca caem com isso, eles sempre crescem. O Nando Moura, inclusive eu tenho aqui que publicamente, não sei se foi a intenção deles, mas eu tenho publicamente que agradecer Nando Moura, tenho que agradecer o Kim Kataguiri e tenho que agradecer aquele que foi o que realmente me fez ficar conhecido, que foi o Bolsonaro. Né? Quem me fez ficar conhecido mesmo foi o Bolsonaro, que ele pediu para atacar meu canal. Então, Patrícia, isso aí não vai fazer, obviamente, não vai fazer os canais acabarem. O que faz os canais acabarem é a falta de união dos próprios canais e a falta de capacidade das pessoas, desses canais de esquerda, de coordenarem uma orientação do povo para o povo realmente perceber que a esquerda representa muito mais o povo. Cíntia Chen fala, boa noite. Muito obrigado, Cíntia, pelo superchat, pela participação, pelo boa noite. Muito obrigado também ao Fernando Marrá. Acompanhou a cúpula conservadora das Américas, declararam guerra contra a esquerda. Isso é normal, tem guerra contra a direita, guerra contra a esquerda, só que essa guerra é no campo ideológico. E eu falo com vocês, a maior guerra que existe contra a esquerda é a população alienada contra a esquerda. Porque essa guerra, ela é muito difícil de ser vencida, porque essa guerra, inclusive, vai convertendo políticos de esquerda em políticos de direita. No momento que as pessoas... Olha, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que muitos políticos de direita se elegeram. Eles se apresentaram como de direita porque o discurso está rolando. Né? Hoje, o então convidado para o Ministério do Meio Ambiente é um radicalzinho de direita. Ou seja, a direita está dando certo, o radicalismo de direita está dando certo. Luiz Heraldo, boa noite. Você conhece o canal Henry Bugalho? Queria ver uma live de vocês dois. Abraço e parabéns pela Luísa. Muito obrigado, Luiz Heraldo. Muito bom o canal do Henry Bugalho, muito bom o canal do Borelli também, do Samuel Borelli. Vários canais novos aí, Critica Brasil também, tá bombando, tá fazendo um excelente trabalho. Nós precisamos realmente integrar esses canais, fazer esses canais funcionarem como uma grande família. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos, muito obrigado pelas mensagens. Eu queria lembrar vocês que essa live só está acontecendo no YouTube, então eu preciso que vocês ajudem compartilhando para a gente aumentar o alcance. Hoje, eu abri essa live contando para vocês a questão das experiências que a gente tem à medida em que a gente vai convivendo com pessoas que pensam de forma diferente, com pessoas que reagem de forma diferente. O meu sogro e a minha sogra são pessoas excelentes, mas eles são fanáticos evangélicos. Eles não são eleitores do Bolsonaro, mas eles são fanáticos evangélicos. A minha sogra, eu contei para vocês no início a história de que ela pegou o meme daquela fila de pessoas procurando emprego, escrito pessoas procurando emprego como motorista da família Bolsonaro. Ela acreditou naquilo, assim como ela acreditou em vários memes, todo meme que ela recebe ela acredita. Isso mostra pra gente que a gente tem que ter muita atenção com memes. Da mesma forma que a gente ignora a possibilidade, da mesma forma que o Brasil ignorou a possibilidade do kit gay eleger o Bolsonaro, existe uma tendência muito grande da gente pensar isso é tão idiota que ninguém acreditaria. As pessoas acreditam e são eleitores. Chocoprint BR, boa noite, Léo. Logo após o escândalo do Bolsonaro, a Globo tirou uma reportagem da Cartola. Médium João de Deus, percebi que abafou o fato. Você acredita que a Globo pode estar querendo abafar e ser negociado, Chocoprint? É assim, o Bolsonaro não está sendo exposto pela mídia. Entenda uma coisa, existe uma... O que é importante nesse momento? Todo mundo precisa ter esse tipo de consciência. Não existe no Brasil uma tentativa de expor coisa errada, nunca existiu no Brasil uma luta da justiça contra a corrupção e não existe no Brasil uma tentativa da imprensa de mostrar para o povo quem é Bolsonaro. O que existe no Brasil são negociações. As negociações, elas são uma espécie de faça isso, senão eu faço aquilo. O que a Globo provavelmente conseguiu foi fechar com o Bolsonaro para o Bolsonaro liberar dinheiro. A finalidade da Globo não era mostrar para o Brasil as falcatruas do Bolsonaro. A finalidade da Globo era mostrar para o Bolsonaro que ele tem falcatruas que podem ser expostas.
No momento em que toda a esquerda acompanhou o escândalo do Bolsonaro, toda a esquerda, na verdade, agiu de massa de manobra para ajudar os canais de televisão, para ajudar a imprensa grande. Porque a esquerda continua pobre, não conseguiu absolutamente nada, e provavelmente, por causa desse escândalo, o Bolsonaro vai voltar a palavra dele a respeito da reforma da Previdência, ou seja, o Bolsonaro agora vai querer a reforma da Previdência, porque ele estava se posicionando contra. Por causa desse escândalo também, os canais de televisão provavelmente vão começar a receber propagandas oficiais. Funciona da seguinte maneira, gente, olha, toda vez que um canal grande, como a Globo, chantageia o presidente, vocês vão perceber o seguinte, teve um escândalo, a Globo está batendo em cima daquele escândalo, não tem propaganda oficial na Globo. Teve um escândalo, a Globo está calada? Prestem atenção, propaganda da Caixa, propaganda do Banco do Brasil, propaganda do governo federal, um monte de propaganda oficial. Então, jamais pensem que esses grandes veículos de imprensa estão fazendo isso com o Bolsonaro porque não gostam do Bolsonaro ou porque querem mostrar para o povo o que significa o Bolsonaro. Não. Esses veículos estão chantageando o Bolsonaro para mostrar para o Bolsonaro, temos coisas contra você. A gente te derruba. Quer continuar presidente? Libera o dinheiro público para a gente. Essa é a negociação que está rolando hoje e é por esse motivo que algumas emissoras não vão expor o Bolsonaro. Lógico, a Record já está fechada, a Globo quer fechar, né, com o Bolsonaro. A tendência é essa. Só que tem vários outros veículos e esses outros veículos estão querendo saber o que vai sobrar para eles. Está todo mundo, gente, querendo saber o que é. Peraí, me fala uma coisa, o que vai sobrar para mim? Porque Bolsonaro, tudo bem, vamos concordar, você ganhou, mas eu não vou ganhar nada? Esse é o papo da imprensa, né? Mais ou menos assim, olha, Bolsonaro, você ganhou porque nós ficamos falando mal do Lula durante todo esse tempo. Você está querendo me dizer que mesmo que a Globo tenha trabalhado pela sua campanha durante todos esses anos, a Globo não vai ganhar nada? Então, peraí, você vai cair. Né? Na mesma hora apareceu o Mourão já falando, não pode acontecer isso, né? Sérgio Moro fugindo. Ou seja, se a imprensa quiser, ela derruba o Bolsonaro muito rápido. Porque a popularidade do Bolsonaro com isso caiu bastante, gente. Isso foi uma demonstração das elites de como o Bolsonaro é frágil. O Bolsonaro imaginava o seguinte, olha só como que o Bolsonaro é inocente. Quem que era a bola da vez na política anterior? O PT. Né? O PT estava no poder, a imprensa chantageando. O Bolsonaro achava que as coisas erradas dele não eram sabidas. Ele pensava assim, olha, se ninguém me chama de corrupto, porra, é porque ninguém sabe nada contra mim. Se ninguém sabe nada contra mim, tá tranquilo. Ele nunca imaginou que as emissoras de televisão e os demais chantagistas guardam as coisas para serem usadas na hora certa. E a hora certa é na hora que o cara tem alguma coisa para oferecer. Qual que é a vantagem? Vamos pensar estrategicamente, tá, gente? Porque, olha, para a gente entender como que funcionam os atores políticos, sejam as emissoras de televisão, sejam os outros políticos, a gente tem que pensar o seguinte, vamos imaginar que você tem nas suas mãos um escândalo contra um político. E você é uma emissora de televisão. Qual a vantagem de você usar aquele escândalo contra aquele político para não conseguir nada? É melhor você guardar aquele escândalo contra aquele político para chantagear na hora que aquele político puder cair de algum lugar. Se aquele político estiver no primeiro degrau, o tombo é muito simples, ele sobe ali de novo. Quando aquele político estiver no último degrau, o tombo vai ser tão grande que ele vai preocupar e vai falar, olha, quer saber de uma coisa? Né? E outra coisa, o que adianta você chantagear um político que não tem nada para oferecer? É mais ou menos assim. Imagine que você é um grande chantagista. Aí você vai e vê o seu vizinho pobre fazendo coisa errada. O que adianta você chantagear o vizinho pobre? Agora pensa diferente, você é um grande chantagista, o seu colega de trabalho está só desviando dinheiro. Você tem prova, você está guardando prova. Você vai esperar esse cara para ficar rico, ter desviado, pra você tomar metade. Olha, desviou hoje R$100. Eu tô falando, tô pensando aqui como uma Rede Globo. Pensa, olha, o cara desviou R$100 hoje. Você vai denunciar que ele desviou R$100, o que você vai ganhar com isso? Você não vai ganhar nada. Você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando. Daí a pouco, você vê que aquele cara tá rico. E você viu que ele estava desviando e guardou provas contra ele durante todo esse tempo. Agora,
aquele cara que desviou 10 milhões de reais, está na sua mão, ele pode te dar 5. Então é assim que opera uma Rede Globo. Ela vai juntando os dossiês, vai juntando as informações contra todos que podem se tornar poderosos e usa essas informações na hora certa. Só que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, eles achavam que a Rede Globo gastaria cartucho com eles porque eles estavam famosinhos. Mas não. A Rede Globo não vai gastar cartucho com um cara que não tem nada para oferecer. A diferença básica é o seguinte, a Rede Globo jamais gastaria cartucho com um cara que não tinha nada para oferecer, mas aquele cara que não tinha nada para oferecer agora, eleito presidente, ele pode contratar propaganda oficial, ele pode gerir a presidência conforme os interesses da Globo. Agora ele tornou-se efetivamente e oficialmente capacho das elites. Por quê? Porque agora as elites têm ele aqui, ó, nas mãos. E não se trata simplesmente de um escândalo. Trata-se de um escândalo que pode levar a esposa dele para a cadeia. Vocês já pararam para pensar? Ela não tem foro privilegiado. A coisa de cara coloca a mulher do Bolsonaro na brincadeira. Então, olha, para a mulher do Bolsonaro não ir presa, o Bolsonaro vai fazer todas as concessões. E tem mais. Esse simples escândalo, se for bombardeado na cabeça da população, esse escândalo leva o Flávio Bolsonaro, leva o Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, enfim, a monarquia Bolsonaro toda acaba por causa desse escândalo. Então você pode ter certeza que quase todo o dinheiro público que antes ia para programas sociais, para investimento da saúde, para investimento da educação, agora vão para a imprensa. Simples assim. A imprensa não quer a saída do Bolsonaro. A imprensa quer o que o Bolsonaro tem para oferecer. A imprensa quer o Bolsonaro lá até o último dia. Porque agora o Bolsonaro é escravo deles. Tá bem claro. E olha, esse é um dos muitos escândalos que a imprensa vai poder expor se for necessário. Deixa eu agradecer mais uma vez a Berti Airi pelo superchat e ela lembra que o Bolsonaro ele foi eleito por fake news. E o Bolsonaro, na verdade, ele é um presidente virtual. O Bolsonaro não tem a mínima condição de governar um Brasil real. Governar um Brasil virtual é só falar aceita que dói menos e fazer sinal de arminha. Governar um Brasil real é bem mais difícil. Muito obrigado, Fernando Marrá. Na cúpula conservadora, Olavo e demais palestrantes disseram em combater as mídias de massa, como a Globo. É a ovelha criando o lobo. Fernando Marrá. Olha, Fernando, agora eu não sei, né? Porque, tipo assim, eles não venderam apenas o Bolsonaro opressor, eles venderam também o Bolsonaro honesto. Será que essa mesma turma que vendeu o Bolsonaro honesto vai conseguir? Porque, olha, o MBL, a gente precisa admitir que ficou muito grande, mas ele perdeu bastante a reputação à medida em que ele foi migrando, né? De um partido, era partidário, depois ficou claramente partidário, ficou do lado do Cunha, aos poucos o povo foi percebendo. Então, o que acontece? O MBL continuou com um número de pessoas, não porque essas pessoas acreditavam que o MBL era bom, mas porque as pessoas gostavam daquilo que o MBL fazia. As pessoas que fumam, elas não fumam porque elas acham que o cigarro faz bem, elas fumam porque elas gostam do efeito do cigarro. Então, quando a gente pensa no MBL, a gente precisa concordar que a maioria das pessoas que seguem o MBL seguem porque o MBL é um órgão destrutivo. E tem gente que gosta da destruição. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo, perseguição ao PT, perseguição aos mais pobres. Agora, será que essas pessoas acreditam que o MBL é realmente um movimento para ajudar o Brasil? Eu acho que não. Da mesma forma, eu acho que os comunicadores de direita, agora que o produto Bolsonaro se demonstrou defeituoso, acredito eu que os comunicadores de direita também vão perceber que foram feitos de bobos. Agora eu não sei, né? Vá lá que seja. Vamos ver o que vai acontecer. Na cúpula conservadora, deixa eu ver aqui, Patrícia S. Léo, recomendo os canais do Henri Bugalho, 1311, O Historiador, Cleison Borelli, canais inteligentes como o seu, Minions temem a racionalidade. Os Minions precisam também visitar esses canais, né? Porque assim eles podem ser libertos da imbecilidade.
E deixa eu agradecer aqui 1.500 pessoas assistindo ao vivo. Eu quero dar um feedback para vocês a respeito do que está acontecendo na campanha para a compra do novo computador. Já compramos, né, a memória. O Clube do Estopa já comprou 2 blocos de memória. O Clube do Estopa já comprou e está vindo, né, está a caminho de Belo Horizonte, o gabinete do computador. Eu já recebi e agradeço de coração muitas doações que eu vou usar para comprar a placa-mãe. E o Clicério já está trabalhando as doações para comprar o processador. Inclusive está negociando a possibilidade de uma pessoa que já é da nossa equipe, tá, gente? Tem um empresário que já participa do nosso trabalho, que já contribui, já faz parte do apoio ao Leonardo Estopa, que está aí cogitando a possibilidade de ajudar como patrocinador e comprar esse processador. Eu sempre falei aqui que eu sou contra a ideia de empresas patrocinando, que essas empresas podem ditar a pauta. Só que o Clicério falou comigo, é fulano que está querendo patrocinar. Não, fulano já é patrocinador, ele já está com a gente aqui há muito tempo e eu vou ter um grande prazer de, nesse caso, ter essa pessoa como patrocinador, porque ele já é o patrocinador, já faz parte mesmo, só vai oficializar comprando essa peça aí para o computador. Então, as coisas estão indo bem na campanha, eu agradeço muito vocês, ainda obviamente falta muito para arrecadar mesmo ainda, mas as arrecadações estão acontecendo. Muito obrigado mais uma vez, Bert Airi. Deixa eu trazer aqui os comentários. Hoje eu não estou colocando as matérias aqui do 247 em tela, pessoal, porque eu tive um problema aqui, mas eu vou só ler aqui enquanto rolam os comentários. Eu vou ler o que está aqui na página do 247. Paulo Moreira Leite, na coluna do Paulo Moreira Leite, tem aqui: na defensiva, Bolsonaro afunda no espetáculo que ajudou a criar. A melhor coisa que o Bolsonaro teria feito nesse momento era ter falado que estava doente, como ele fez, mas não ter se pronunciado. No momento que ele falou, é até interessante, né, que as pessoas ampliaram a imagem do Bolsonaro e você vê aquela dor nos olhos do Bolsonaro, você vê aquele desespero. Porque o Bolsonaro está com medo, né? Você vê a dor, o desespero em todas as pessoas da equipe Bolsonaro. Não está mais aquela prepotência, aquela segurança. Os bolsonaros tiraram uma foto para dizer que estão muito bem, né? Que tem o Bolsonaro, tem o Eduardo e tem também a filhinha do Bolsonaro. A única pessoa lá que está mais ou menos tranquila é a filha do Bolsonaro. Que o Bolsonaro está naquela cara de desespero, o Eduardo Bolsonaro está na cara de assustado, assim, sem graça. Aí você vê que realmente eles estão com cara de, assim, né? Eles estão com aquela cara mesmo, realmente. Né? Eles não estão mais naquela ilusão de que está tudo bem. Eles estão percebendo que a coisa está zoando. Aqui também na página do Brasil 247, os ministérios que rondam Fabrício Queiroz, o amigo do Bolsonaro. Os mistérios, né? Gente, é muita coisa. Lógico que outras coisas aparecerão, mas é muita coisa para ser exposta. Vamos concordar, né? Tereza Campelo, 2 anos de golpe acabaram com 13 anos de políticas sociais. Isso é muito sério, porque as pessoas não estão percebendo que não é só uma opressão, né? As pessoas costumam pensar assim, não, opressão contra o PT. Não, não é só uma opressão contra o PT. Né? Essa questão foi bem pesada. Deixa eu ver aqui. Léo, a Globo News está detonando o Bozo, sim, principalmente depois que ele anunciou o último ministro. Deixa eu te explicar, Viviane e Cristiane, como que é essa negociação. Veja bem, quem que teria condições de realmente derrubar o Bolsonaro? A massa de manobra. A Globo News, vocês lembram que a Globo News falou inclusive do kit gay? Vamos pensar em perfil de público. O perfil de público da Globo News é aquele perfil de público classe média que não votou no Bolsonaro pela honestidade do Bolsonaro. Esse perfil classe média pseudo-intelectual da Globo News vota no Bolsonaro exatamente para o Bolsonaro ser um capacho. Quando a Globo News coloca as críticas ao Bolsonaro no ar, o que a Globo News está fazendo é o seguinte: olha pessoal, olha meu público, fiquem tranquilos, o Bolsonaro está nas nossas mãos. Aquela turma não está nem aí para o Bolsonaro roubar. A classe média alta e a classe média brasileira que está acabando, eles não se incomodam com a corrupção. Eles não estão incomodados com o que o Bolsonaro faz com o dinheiro público. Eles se incomodam com a ideia do orçamento público ser utilizado em programas sociais. Isso incomoda eles, mas a corrupção não. Quem que seria hoje
uma população que realmente se revoltaria com essa situação do Bolsonaro? A população da Rede Globo convencional e não da Globo News. A Globo News não conversa com pessoas que se preocupam com a corrupção do Bolsonaro. A Globo News conversa com pessoas que têm consciência que o Bolsonaro é um capacho que está lá para prejudicar os mais pobres. Esse é o público da Globo News. Já o público da Globo convencional, esse está sendo poupado. É essa negociação que está rolando, né? A Globo News faz as matérias para amedrontar o Bolsonaro, mas na consciência, olha, essas matérias aqui não derrubam o Bolsonaro. Quando a Globo oficial, que é a Globo que persegue o PT, a Globo aberta, quando a Globo que persegue o PT começar a perseguir o Bolsonaro, você pode ter certeza que o Bolsonaro realmente decidiu desafiar as elites. O que significa que, olha, se a Globo começar a perseguir o Bolsonaro na Globo Popular, se a Record começar a perseguir o Bolsonaro na Record Popular, se a imprensa toda estiver batendo no Bolsonaro para derrubar o Bolsonaro passou para o nosso lado. Infelizmente é isso. Parece estranho, mas enquanto tiver na Globo News, enquanto tiver na imprensa coxinha, porque o coxinha não se importa com honestidade, o negócio do coxinha é atrapalhar os programas sociais e conseguir acabar com... permitir o uso, por exemplo, de agrotóxicos, acabar com proteção ambiental. A finalidade do coxinha é isso. Mesmo que para isso eles tenham que colocar um corrupto no poder. No momento em que a Globo News, no momento em que os veículos estão conversando só com essa fatia da população, no momento que eles estão fazendo notícias só para esse povo que não se importa com corrupção, esse povo vai ficar até feliz, falar, estava preocupado, agora até que enfim o Bolsonaro é um dos nossos. Esse povo fica feliz com a corrupção. No momento em que o Bolsonaro começar a ser exposto nos canais abertos de uma forma, digamos que consecutiva, não se assustem com o que eu vou falar agora. Se a Globo começar a atacar o Bolsonaro no Jornal Nacional, na Globo convencional, é hora de nós mudarmos a nossa posição para proteger o Bolsonaro, que é porque ele mudou para o nosso lado. E é aquela lógica do Brizola. Onde a Globo for, a gente vai para a direção contrária. Parece uma grande loucura isso, mas não é. O interesse da Globo aberta vai sempre contra o interesse da população. Então, enquanto o Bolsonaro estiver sendo atacado só pela Globo News e não estiver recebendo chuva de críticas pela Globo aberta, não se assustem, não faz nada de mal com ele. É só quem assiste a Globo News, dentre as pessoas de esquerda, que vai falar, olha, a Globo está fazendo. E aí, pior, cria essa impressão de imparcialidade na Globo, uma imparcialidade que não existe. Ela não está atacando o Bolsonaro. A Globo só atacaria o Bolsonaro se ela estivesse fazendo isso na TV aberta. Agora é extremamente estratégico. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Zilma Flame. Indícios muito fortes que Bolsonaro tem ligação com as milícias. Por que não justifica 28 anos e não apresentar nada para a área de segurança do Rio de Janeiro? Olha, Zilma, pode ser que essa tese tem possibilidade de ser real, mas não porque ele não apresentou nada, porque ele não apresentou nada para nada. Foram 28 anos simplesmente de papo. Ele nunca apresentou nada para nada. Qual que foi o trabalho de parlamentar da família Bolsonaro? Ganhar através de uma retórica de moralismo, entrar lá e estar sempre do lado, votando para os mais ricos. Então, o que é o trabalho de um Bolsonaro no Congresso? Não é propor leis, é votar em leis. Leis de quem? Das elites, dos ruralistas. Lei, por exemplo, para acabar com o programa social. Ele vota. Lei, por exemplo, para liberar o desmatamento de tal área. Acabar com direitos trabalhistas. São leis que ele vota. Como que ele ganha o por fora disso tudo? Porque, como deputado, ele tem uma imensa verba parlamentar. Além dessa imensa verba parlamentar, ele tem as emendas. Vocês lembram que ele falava bem do Temer, por isso ele foi o deputado que mais ganhou emendas parlamentares. Como que são calculadas as emendas parlamentares? Pelo nível de seguidores. Parece brincadeira, mas é assim. Quando o presidente liberal como o Temer, liberal no sentido de liberar tudo, quando ele toma o poder e precisa negociar com os deputados, ele negocia por influência. Como o Bolsonaro era o mais influente e o Bolsonaro estava protegendo o Temer,
o Bolsonaro foi o que mais ganhou emendas parlamentares. Então ele não é um deputado que se preocupou em fazer alguma coisa, ele não precisou. Ele tinha um discurso moralista, o discurso moralista garantia para ele reeleição. É o caso do Tiririca. Alguém acha que o Tiririca precisa fazer alguma coisa? Não. Ele não vai fazer e ninguém vai falar, eu acho que o Tiririca era traidor dos artistas, que ele nunca fez nada pelos artistas. Não, ele não é eleito pelos artistas. Ele é eleito pela sociedade que acha que está revoltada com a política. E elege o Tiririca e coloca um monte de outros parlamentares do mesmo partido, que são pessoas corruptas, pessoas desonestas, pessoas cruéis. É o voto de protesto brasileiro. Digamos que é produto da democracia. A gente não pode contestar isso não, né? A gente tem que bater palma, democracia. O Dilma, foi que você quem criou a lei antiterrorismo no Brasil? Alcides Reis. 28 anos, pode adicionar mais 4. Né? A gente não sabe se ele dura. Boa noite, Léo. Você avisou. Ratuna Matata. Eu avisei. Todo poder emana do povo. Esquerda unida já. Lula livre. 13º em 6 prestações. Parabéns, Bozo. Boa noite a todos. Kim Catacoquim. Olha, gente, toda vez que vocês notarem parcelamento de 13º ou férias, isso é para aniquilar a capacidade de compra desses valores, tá? Leandro Teles Rocha. Você precisa enfrentar os vlogueiros de extrema direita do YouTube. Nando Moura, Olavo de Carvalho, Mamãe Falei, MBL, Kim Kataguri. Leandro, eu não sei o que seria enfrentar, né? De vez em quando eu fazia vídeos mostrando que as ideologias dele não faziam sentido para o Brasil. Mas eu não sei o que seria efetivamente enfrentar esses camaradas aí, né? Léo, tem que ser Onyx presente, Onyx ciente e Onyx potente para aguentar o fascismo. Essa é boa. Tem que ser Onyx presente, Onyx ciente, Onyx potente para aguentar o fascismo. Boa. Leonardo Estopa, você sabia que o ministro Barroso não sai de lá do tal médium João de Deus? Tem razão. Quem acredita em cirurgia mediúnica acredita em tudo, até na farsa a jato. Eu não sei, cada um tem sua crença, mas o que eu acho, esse Barroso é um cara... Barroso é uma expressão máxima do liberalismo no Poder Judiciário, né? Eduardo Martins. Léo, o que você acha do Paulo Guiardelli, ao filósofo? Eu vi algumas coisas dele, eu achei legal. Corretor Nábio. Os americanos criaram o Bolsonaro para ele tirar a Rússia e a China da aliança nos BRICS com o Brasil. Os americanos eu acho que eles queriam, na verdade, era o Alckmin, eu acho que deu errado. Bolsonaro, novo Collor. Só que o Collor era ainda bom, inteligente, né? O Collor tinha ciência de como é que funcionava a política. O Bolsonaro, ele achou mesmo que tudo seria muito fácil. O Valentim Barbosa, família Boção na cadeia. Tem que lembrar, Valentim, que só é crime quando é do PT. E como essa galera aí da família Bolsonaro, nem o motorista, nem a família Bolsonaro, como eles não são filiados ao PT, a gente não vai ter nem protesto. Hoje a Globo mais uma vez denunciou o Bozo. Cadê os bozomínios, as milícias que matou a Marielle? Eu não sei se o Bolsonaro teria alguma coisa a ver com essas milícias, não. Eu não acho que o Bolsonaro esteja... Pessoal, tá? Eu não acho que o Bolsonaro esteja ligado a essas coisas pesadonas assim, não. Eu acho que o Bolsonaro, ele é simplesmente um político que aproveita as oportunidades, gente. Olha, eu vou falar com vocês, é a maioria que faz isso, de desviar dinheiro de assessor, né? Vender votos. Vamos cair na real. Olha, o político, vocês acham mesmo que o Bolsonaro defende liberação de porte de armas para todo mundo? Vocês acham que ele faz isso de graça, gente? Claro que não, ele está fazendo isso para as indústrias de armas. Ele não está fazendo isso de graça. Vocês acham que o Bolsonaro defende a ideia de reduzir direitos trabalhistas de graça? Claro que não. Vocês acham que o Bolsonaro entra no Congresso Nacional e vota contra as leis trabalhistas por convicções? Sendo que quase todo mundo que votou pelo impeachment contra a lei trabalhista votou ganhando dinheiro, votou pelo mensalão? Vamos cair na real, né? Bozo sonegador, costumaço.
Muito obrigado, galera. Acham que um eventual governo do Mourão seria a chance dos militares se redimirem? Eu acredito que o governo do Mourão seria muito mais nacionalista. Tá? O governo do Mourão, no meu ponto de vista, seria sim melhor que o governo do Bolsonaro, tá? Eu imagino, porque o Mourão seria mais sólido. O Mourão é uma pessoa que tem muito mais conhecimento que o Bolsonaro. O Mourão, eles não vão encontrar esses escândalos que normalmente são mais conectados a pessoas que estão na vida política há mais tempo, né? A família Bolsonaro, obviamente, qualquer um que se iludisse que a família Bolsonaro não seria pega num escândalo, tendo um patrimônio incompatível com a renda, estaria fazendo papel de bobo. Qualquer pessoa que se iludisse nesse sentido, né? Mas, enfim, o que eu penso do Mourão é o seguinte: o Mourão seria mais sólido porque ele estaria menos propenso a chantagens, mais forte nesse sentido. O que acontece? O Bolsonaro, como ele é facilmente chantageável pela imprensa, porque obviamente a imprensa sabe de muita coisa errada dele, ele vai governar para as elites com medo de cair. Se ele cair e o Mourão assumir, quem vai chantagear o Mourão? Se o Mourão entra lá, por exemplo, e começa a estabelecer um trabalho militar para o Brasil, é melhor que o Bolsonaro. Por quê? Normalmente o presidente eleito governa para as elites com medo da imprensa. O Mourão não ia ser obrigado a governar para as elites por medo da imprensa. Ele até poderia governar para as elites por convicção. Mas ele poderia pensar e falar, olha, eu não vou fazer isso, porque isso também é absurdo. Ah, se você não fizer, a gente mostra isso. O quê? Né? O Mourão teria esse trunfo. Bolsonaro não. Bolsonaro está aí desmoralizado, né? E pronto. Eu acho que o Mourão, nesse sentido, ele seria melhor. Mas uma coisa eu falo com vocês com toda sinceridade. Desejar o Mourão nesse momento é muito maléfico para a sociedade brasileira. Imaginem vocês que nós temos aí uma quantidade, me parece que quase não sei se foi 50 milhões quase de pessoas que votaram no Bolsonaro, um negócio assim, né? 40 e poucas milhões de pessoas, não sei. Mas eu sei que foram 55% dos votos válidos. São pessoas que precisam receber uma dose de Semancol. Essas pessoas vão, pelo menos por 2 anos, escutar os casos de corrupção do Bolsonaro, elas serão humilhadas, mas ainda vão insistir no, pelo menos não é o PT, pelo menos não é o Lula, pelo menos não é o filho do Lula. Depois de 2 anos escutando isso, elas vão se redimir por mais 2 anos, quando elas observarem os resultados do governo Bolsonaro, e no final de 2 anos, pelo menos 50% dessas pessoas estarão regeneradas. Vocês entenderam? É por isso que eu acho que é muito importante a continuidade do governo Bolsonaro. Se o Mourão assumir, as pessoas que votaram no Bolsonaro vão ter a desculpa de falar, mas Bolsonaro sofreu um golpe. Mas Bolsonaro saiu. Se fosse Bolsonaro, o Brasil tinha virado Suíça. Então eu acho que digamos que, pensem o seguinte, eu sou pai há pouco tempo, mas eu imagino, minha filha está muito pequena ainda, não imagino colocando ela de castigo. O castigo para recém-nascido normalmente é deixar chorando. E eu vejo com toda sinceridade, todas as vezes que a Jennifer e eu nos propomos a deixar ela chorando, nós não conseguimos. A gente quase chorava junto e ia lá e pegava, deixa para lá, não vou deixar chorando não. Então eu sei que é muito difícil a gente imaginar colocar a sociedade brasileira num castigo tendo que aguentar o Bolsonaro por 4 anos. Mas estamos falando de maiores de 16 anos que só serão educados se eles tiverem essa experiência de passar muita vergonha. É só depois de 4 anos passando vergonha que essas pessoas que se dispuseram a fazer essa palhaçada tão grande vão realmente se redimir do que fizeram. Então, eu acho que nesse momento tirar o Bolsonaro seria extremamente maléfico para a sociedade, porque a gente não ia conseguir tirar o governo Bolsonaro, ou seja, o governo liberal vai continuar através do Mourão, as políticas sociais vão acabar, as coisas ruins vão acabar, e as babaquices que o Bolsonaro faria, a gente pode travar na crítica. Essa coisa agora ele fica muito mais vulnerável, a gente pode lutar contra a ideia de mudar a embaixada. Falar, por exemplo, em guerra contra a Venezuela depois disso é bem complicado. Imagino eu que quem é Bolsonaro para ter moral de falar do governante da Venezuela agora, né? Vamos ver. Muito obrigado mais uma vez, Bert Airi. Né? Ela fala do Bolsonaro
que foi eleito com fake news, um Bolsonaro todo fake. Como que um cara todo fake, todo virtual vai conseguir governar um Brasil real? Muito obrigado mais uma vez, Bert Airis, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E agora eu falo do superchat, falo dos compartilhamentos e falo também sobre a importância da campanha que a gente está fazendo. E pode ter certeza que essa campanha, eu vou falar sobre ela, não vai ser por muito tempo, que a gente vai alcançar a meta rapidinho. A campanha é uma campanha para eu ter um computador um pouco melhor para fazer esse trabalho, para conseguir levar a informação para mais pessoas. Se eu tenho um computador melhor, eu posso sair ligando mais canais de Facebook para transmitir em vários lugares ao mesmo tempo, sem contar que eu posso trazer mais elementos, igual hoje, por exemplo, eu estou com um problema que eu não estou colocando a TV 247, o Brasil 247 no ar, e também eu vou conseguir, obviamente, ter menos travamentos, menos desligamentos. Digamos que tudo vai melhorar se eu conseguir colocar esse computador aqui. Isso é uma coisa que é fato, porque as pessoas já estão ajudando, já estamos conseguindo. A campanha, para vocês entenderem, quem não entendeu ainda a ideia da campanha, é você contribuir com o que você puder, que seja R$1, que você puder, não interessa, já é contribuição. Se você não puder contribuir com absolutamente nada, você contribui da mesma forma compartilhando. Se você compartilha a campanha, ela pode chegar a alguém. Nas descrições desse vídeo, tem algumas contas bancárias onde vocês podem fazer depósitos para contribuição. Tem um PayPal também para quem quiser fazer contribuição com cartão de crédito. Tem também a lista das peças do computador que a gente está montando. Às vezes você pensa, olha, eu tenho condições de ajudar com uma peça do computador. Eu vou dar essa peça inteira. Tem lá a lista, as opções, várias peças, vários preços. E para você conseguir ajudar de uma forma adequada, até para a gente não comprar peça repetida, que às vezes duas pessoas pensam na mesma coisa ao mesmo tempo, tem um WhatsApp do Clicério, que é a pessoa que está organizando para a gente saber o que tem, o que está faltando, lista de agradecimentos, ele está anotando o nome de todo mundo para fazer os agradecimentos. Então, quem puder ajudar, entre em contato com o Clicério. Quem tiver conta no Banco do Brasil, tem uma conta no Banco do Brasil minha. Quem tiver conta no Itaú, tem uma conta da Jennifer do Itaú. O Clicério tem uma conta na Caixa. Então, enfim, quem puder ajudar, ajude como puder. O mais importante é você não imaginar assim, olha, eu só posso dar R$5, eu tenho vergonha de dar R$5. Não pense dessa forma. Hoje eu falo com vocês. Se cada uma das pessoas ajudasse aqui com R$1, hoje a gente compraria uma peça, uma placa de vídeo, porque tem 1.700 pessoas assistindo. Então não pense no valor, pense no ato. E a gente consegue, obviamente, aumentar o alcance dessa publicação rapidamente. E muito obrigado também quem está ajudando aqui com os superchats. A Luzilda, ela fala 4 anos de destruição. Mas Luzilda, qual a outra opção que a gente tem? Vamos cair na real. A gente não vai tirar o governo eleito pelas elites. Porque, olha, o judiciário jamais correria o risco de ter o PT no poder. Então não se iluda que o poder judiciário vai tirar o Bolsonaro e vai anular a chapa para a gente ter novas eleições. O máximo que a gente consegue é tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão. Aí a destruição do governo vai persistir no sentido de que o Mourão vai aplicar as políticas liberais que ele sempre prometeu. Mas o detalhe é o seguinte: nós temos duas possibilidades. O Bolsonaro governando, tendo esses tropeços de moral e, com isso, desmoralizando o eleitor do Bolsonaro e reeducando o eleitor do Bolsonaro. Como a gente tem a possibilidade do Mourão entrar, fazer as mesmas políticas, porém, o eleitor do Bolsonaro vai durante todo o tempo falar, não, mas tiraram o Bolsonaro. Não, mas peraí, o Bolsonaro foi retirado por causa daquela corrupção. Não, aquela corrupção era mentira. Se não tivesse tirado o Bolsonaro, o Brasil tinha acabado com o comunismo, o Brasil estava próspero. Então eu te falo com toda a sinceridade, a coisa mais maléfica hoje nem é o governo Bolsonaro, é a sociedade que votou no Bolsonaro. Se a gente não tiver a oportunidade de reeducar esse povo que elegeu o Bolsonaro, esse povo vota no Aécio. Vocês entenderam? Se a gente não conseguir convencer esse povo que vota no Bolsonaro que esse povo está errado, a gente tem novas eleições, o Sérgio Moro candidato e ganha. Esse é que é o detalhe. Essas pessoas precisam perceber que nós precisamos de um governo nacionalista e não um governo que persegue os representantes do povo. Se não sai Bolsonaro, entra Mourão. Cai Mourão, entra Morim.
se a gente não tiver a oportunidade de reeducar essa população, para essa população perceber que fez papel de idiota, a gente simplesmente vai tirar um reaça entreguista e vai colocar outra. Então, deixa. Olha, tem uma coisa interessantíssima que eu li hoje, que os saques nessas contas eram todos de 49 mil. Porque se fosse 50, ia acionar um sistema antifraude, né, anti-lavagem de dinheiro. Ou seja, essa conta era uma conta de caso pensado para fazer coisa errada. A gente precisa levar isso para o eleitor do Bolsonaro. Mas a única chance que a gente tem de levar isso para o eleitor do Bolsonaro é esses escândalos aparecendo com o Bolsonaro na presidência. Se ele cair, acabou. Né? Tipo, é assim, imaginem vocês que a única chance de um lutador mostrar que ele é melhor que o outro lutador é confrontando no ringue. Se aquele outro lutador morrer de acidente, esse outro aqui pode até ser o dono da faixa, mas nunca na vida ele vai ter a oportunidade de falar que era melhor que o outro. Então é mais ou menos assim, o atual campeão de Fórmula 1 pode falar para a vida inteira que ele é o atual campeão de Fórmula 1, mas ele nunca vai poder falar que ele é melhor que o Ayrton Senna. Porque eles não competiram juntos. Se eles não competiram juntos, né, como é que você vai falar que um é melhor que o outro? Então, sem o Bolsonaro sendo derrotado pelas próprias falcatruas, a gente não vai conseguir convencer o eleitor do Bolsonaro que o Bolsonaro não é esse melhor que foi falado. E é perigoso o Bolsonaro sair e voltar depois. Né? Então, é a única forma que a gente tem de educar o eleitor do Bolsonaro. Léo, o povo só quer saber de distração. E isso os Olavetes sabem dar ao povo. Sim, nesse campo político, né, uma coisa que eu estava percebendo é que quanto mais próximo do lúdico é o trabalho, mais ele bomba. Tinha um trabalho que ele era tão ridículo e tão lúdico que eu achava interessante escutar um pedacinho. Todo dia depois da minha live, eu entrava na live do cara da intervenção. O cara da intervenção, ele conseguia prender 5, 6 mil pessoas assistindo. Ele não é ruim. Ele é um entertainer, né? Digamos que ele é um sensacional. Ele é um... Como é que chama aquele cara? Kleber. Sei lá o que Kleber, que é o cara do sensacionalismo, né? Ele é o Kleber do YouTube. E o sensacionalismo dele é a intervenção. Recebi uma ligação de um amigo meu lá de dentro que falou que a intervenção vai começar. Olha, acabaram de chegar caças americanos e o Trump vai mandar mesmo acabar com o comunismo no Brasil. E aí ele ia com toda essa palhaçada, insistindo nessa palhaçada, e eu lembro que eu ficava rindo, que ele falou assim, chegaram os caças americanos em Goiás, o pessoal me avisou lá de Goiás que chegaram os caças americanos, os americanos vão fazer e vão acontecer no Brasil. E a galera, a criançada toda, fim do comunismo, e umas mensagens assim... Olha, eu moro em Goiás, não tem nada disso aqui não. Olha, eu sou de Goiás, não tô vendo nada de Anápolis, né? Eu sou de Anápolis, não tô vendo nada disso acontecer. Ele só morria de rir, porque eu pensava, gente, como que é fácil fazer a cabeça do povo, né? Você vem com uma historinha engraçadinha, cria aquela expectativa e vai fazendo aquele João Kleber do YouTube. Esse cara é um entertainer. Ele tem a manha, o canal dele bomba, é muito legal, ele não precisa fazer cenário virtual, ele veste uma camisa do exército. Ele não precisa fazer vinheta, ele fecha com a música do exército americano. Tem mercado para isso. Ah, vou falar que as pessoas são idiotas porque curtem isso? Não necessariamente. Nem ele é idiota, ele está fazendo o jogo dele, ele está fazendo a brincadeira dele. Isso faz parte. O detalhe... é que nessa brincadeira de muita gente querendo brincar com a população, né? A pessoa monta um canal para fazer palhaçada, a outra também monta um canal para fazer palhaçada. Vai chegar um ponto que o número de palhaçadas vai ser tão grande e o dano social dessas palhaçadas vai ser tão grande que mesmo as pessoas que se beneficiaram vão cair na merda. Que é mais ou menos assim, olha, hoje eu faço um canal de palhaçada, levo a política pra palhaçada, não oriento, só faço sacanagem com o povo e fico iludindo, né? Os canais de direita. Pessoas que, obviamente, estão riquíssimas, riquíssimas no sentido de youtuber, né? Nando Moura, cada vídeo dele dá milhões de visualizações. Eu tenho, me parece que, Clicério que me falou isso hoje, eu tenho 17 milhões de visualizações desde quando eu comecei. O Nando Moura deve ter 17 milhões de visualizações, talvez numa semana. E ele traz coisas lúdicas, ele traz coisas incompatíveis com os interesses nacionais.
Mas o povo está lá assistindo. Então, o que acontece? Pode chegar num ponto em que o dano causado pelo trabalho dele vai ser tão grande que talvez ele se arrependa. Olha, eu ajudei a ferrar o Brasil. Tudo bem, eu consegui comprar um jatinho igual o Whindersson, que faz um trabalho puro, né? O Whindersson faz um trabalho de humor que não estraga ninguém. Mas o Nando Moura faz um trabalho de política que não é interessante para o Brasil, né? Indiferente de qual o posicionamento que ele tem, quem ele considera corrupto, quem ele considera do bem, mas o posicionamento liberal que não vai desenvolver empregos no Brasil, vai desenvolver emprego fora. O Kim Kataguiri, obviamente, vai ficar milionário. Ele tem um posicionamento que é muito bom para ele, né? Posicionamento que vai fazer ele ficar riquíssimo, mas não é bom para a sociedade brasileira. Então, nessa brincadeira, pode ser que essas pessoas aí no futuro se arrependam dessa grande palhaçada que eles estão fazendo, né? Eu, particularmente, eu acho que eu já prometi e eu quero ter tempo para fazer isso e eu conto com vocês me ajudando para divulgar isso. Eu quero fazer um canal não para falar idiotices a respeito de política, né? Eu quero levar a política a sério, fazer política séria, mas eu posso fazer um canal onde eu vou ensinar instalação elétrica, eu posso fazer um canal onde eu vou ensinar coisas técnicas. Esse canal onde eu vou ensinar instalações elétricas e coisas técnicas, eu posso fazer com finalidade lucrativa. Ah não, olha que beleza, eu fiz um canal aqui onde eu ensino a fazer uma instalação simples dentro de casa. Esse canal meu tá dando milhares de visualizações, tá dando grana. Nesse canal eu ganho dinheiro. Nesse canal eu faço sensacionalismo, nesse canal eu faço brincadeira. Mas no canal de política, se eu falo uma coisa simplesmente porque aquela coisa vai trazer mais seguidores, mas eu não acredito naquela coisa, eu tô plantando uma desgraça para o futuro do meu país. Isso eu não concordo, né? Eu acho assim, olha, o que é sério você faz de forma séria. Se você quer brincar, abre uma outra porta e fala, aqui é brincadeira. Eu penso nisso, né? Deixa eu agradecer o pessoal que está pedindo likes e deixa eu lembrar vocês que é muito importante vocês curtirem os canais, né? Para curtirem a transmissão aqui. Quem não for inscrito, por favor, pessoal, se inscrevam. Quem puder ajudar aí também, convidando pessoas para se inscreverem no canal, isso é muito importante. Isso porque quanto maior o canal, maior o alcance e automaticamente as coisas facilitam. Talvez, se eu conseguir chegar a 50 milhões de assinantes, o YouTube até deixa eu ter membros no canal, né? Não. Se eu me declarar de direita, começar a falar mal do PT, rapidinho eu vou ter membros no canal. Enquanto eu não for de direita, não falar mal do PT, o YouTube vai falar que os membros do canal tá ainda como beta e o meu canal não foi selecionado. Jorge Luiz Moreira Santana, já fui lá, belíssima, vão também, denunciem. E o canal Euronews ao vivo, alertei, daqui a pouco volto lá, abraços. E falar no canal Euronews, vamos ver, pessoal, se a gente começa, vamos nos unir aí para decidir um horário, falem com o Clicério, decida com o pessoal aí qual horário que a gente vai fazer aquela experiência de transmissão em inglês, porque pode ser que a gente não tenha mais essa oportunidade, a gente tem que correr, porque se realmente o artigo 13 entrar em vigor na Inglaterra, lá na Europa, parece que vão desligar o YouTube lá e tal, não duvidem, né? Corretor Nábil, temos que pedir o impeachment desse presidente com o apoio dos observadores internacionais e o BRICS. Haddad e Lula, a Globo mostrou o escândalo da família Bolsonaro, mas sem gráfico, sem fala, sem MP e nem fala se MP vai investigar. José Oliveira, o astronauta vendedor de travesseiro da NASA, já falou que não vai privatizar muita coisa. Ah, ninguém fala lá. Concré. Ali ninguém fala Le Concré. Le Concré. Deve ser um... Mas olha, José Oliveira, eu acho que são esses posicionamentos aí que estão fazendo o Bolsonaro ser... Porque, gente, uma coisa que precisamos admitir... O Bolsonaro, ele veio com muita conversa nacionalista nos últimos dias. E eu acho que são essas conversas dele de tentar mudar um pouco das elites e deixar um pouquinho para o povo, são essas conversas que fizeram ele ser atacado. Digamos, é o que eu estou falando com vocês, parece estranho. Mas no momento que vocês perceberem todas as emissoras de televisão, todos os canais atacando o Bolsonaro, é porque ele está tentando dividir um pouquinho a presidência, né, governar um pouquinho para o povo também. Toda vez que ele tentar governar para o povo, ele vai levar pancada. Isso é normal. Ele só não percebeu que ele era vulnerável. José Silva Moro já está confuso. Não saber mais o que passou de um lado para o outro.
Pio Intervenção. É preciso contato com organizações europeias para que iniciem boicote aos produtos desse país. Olha, Antônio, é outra coisa também que eu não acredito muito, tá? Eles não entrariam em boicote se eles levariam prejuízo. Eles não estão nem aí para ideologia, o negócio desses caras é o lucro. Então, tipo assim, será que boicote faria com que os países europeus... será que essa situação no Brasil... Não estão nem aí para isso, só se eles sentirem que eles podem perder. Para vocês terem uma ideia, o nazismo só cresceu porque a união dos países, né, a Liga das Nações que existia na época, ignorou, falou, olha, não vou mexer com Hitler não, deixa ele invadir para lá. Metsu pergunta, qual a sua profissão fora do YouTube? Olha, Metsu, eu faço muita coisa, viu? Nos últimos anos eu trabalhei como eletricista e como engenheiro eletricista, mas eu sou técnico de televisão também, técnico de som, opero câmera e trabalhei também fazendo rede de computador. Nossa, eu já trabalhei com muita coisa. Mas a minha profissão mesmo, que eu gosto, é, digamos que técnico geral. Projetar, por exemplo, um estúdio e ser responsável pela construção do estúdio. Então aí eu atuo em todas as áreas. Eu gosto muito dessa área. Arthur Araújo, muito obrigado, Arthur Araújo, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. É o Metsu que perguntou qual minha profissão fora do YouTube. Então eu faço isso. Eu estudo várias coisas, tá, Metsu? Mas o que eu gosto de fazer mesmo, as pessoas pensam, mas espera aí, você gosta de fazer o serviço manual? Eu gosto de fazer o serviço manual. Eu me identifico com o serviço manual. Eu adoro pegar na furadeira e sair furando, colocando as buchinhas, colocando as coisas no lugar, puxar fio, soldar fio. E eu gosto disso desde criança. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu pedi para o meu pai de presente de Dia das Crianças um ferro de solda. Aí ele trouxe para mim um ferro de solda, um pedacinho de solda. Ele coçou a cabeça e falou assim, todo mundo pedindo presente normal, meu filho pedindo isso. Foi engraçado que ele me deu de presente o ferro de solda, mas eu sempre fui fascinado com a eletrônica, sempre fui fascinado com essas coisas. E antes de mudar do Brasil, né, lá na Inglaterra eu trabalhei como eletricista, trabalhei como técnico de som e trabalhei como engenheiro eletricista no final do meu tempo na Inglaterra. Mas antes de mudar, eu era responsável técnico por uma produtora aqui de Belo Horizonte. Né? Quem é de Belo Horizonte deve conhecer a Quimera do Elvésio Raton. Então lá dentro eu fazia de tudo. Né? Desde, assim, se tinha reforma, eu era o encarregado da reforma. Se tinha computador novo, eu instalava, punha funcionando, fazia a rede. Era eu que preparava o material para mandar para o cinema. Enfim, tudo que era técnico, eu era o responsável. A Jennifer chegando de leve. Conte para mim, Jennifer. Aí ela conta, nada. O primeiro vídeo do Nando Moura que eu vi foi ele falando como ele tinha deixado de ser ateu. Totalmente sem noção, né? É super comercial isso. Super comercial. Cauê lembra aqui o slogan do Jô Soares. Léo Estopa 10h30, não vou pra cama sem ele. Vamos dar likes, pessoal, por favor. Moro prendeu Lula só por composição. Agora Deus está pesando a mão nele. Olha, eu vou falar com vocês com toda sinceridade. Eu acho, ponto de vista que eu tenho, é que toda a esquerda deveria focar na desconstrução do Moro. Esquece Bolsonaro. Se toda a esquerda focasse no Moro, a queda do Moro automaticamente ia limpar toda a esquerda, porque a partir da queda do Moro, casos como Tacla Duran seriam investigados, a Operação Lava Jato seria investigada, aí ficaria claro que a Operação Lava Jato teve uma intenção de destruir a indústria nacional e perseguir a esquerda. Então eu acho que se no lugar de ficar focando demais no Bolsonaro, toda a esquerda focasse no Moro, a queda do Moro automaticamente limparia toda a esquerda, porque todo mundo ia perceber que o Moro durante todo esse tempo foi um juiz de perseguição. Deixa eu agradecer aqui as pessoas. Olha, pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Queria agradecer muito vocês pelos likes. Quem puder curtir ainda, eu agradeço. Quem puder, por favor, compartilhar, convidar amigos para se inscreverem. Eu agradeço muito. O colega fala ali que o Moro vai ficar sem emprego, mas o Moro, obviamente, faz parte de um esquema de que ele vai dar palestras para o resto da vida. E agora eu queria pedir vocês para compartilharem a reprise
e ajudarem. Quem puder ajudar aí na compra do computador, né, nas descrições do vídeo tem aqui o contato do Clicério, tem as contas bancárias onde vocês podem ajudar. E quem não puder ajudar com dinheiro, por favor, ajude compartilhando. Às vezes, vocês consigam chegar a campanha até uma pessoa aí, um político que tenha uma ideologia semelhante, que possa ajudar, ou então um empresário que tenha uma ideologia semelhante, que possa ajudar. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã às 5 da tarde, se o Léo Atucci não mudar o horário, no TV 247 no YouTube. Muito obrigado e até mais.